Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição de Hérdice Desportivo. Vamos ficar na sua companhia e damos-lhe a conhecer aquilo que falta da competição propriamente dita. Será um dos destaques desta edição, nomeadamente o hóquei em patins, primeira divisão nacional. Caiu o pano sobre esta competição e precisamente também sobre a prestação do Sporting de Tomar. Ainda a segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém está em causa a luta pela subida. O título também, a entrega do título de campeão que também está em jogo, já atribuído à União Desportiva de Santarém. Mas isto tudo apenas na segunda parte deste Hérdice Desportivo, já que agora o destaque vai ficar centrado na Associação Desportiva de Mação, o campeão Mação, clube que entrou para a história da Associação de Futebol de Santarém ao inscrever o seu nome pela primeira vez no livro de ouro, no livro dos vencedores desta competição. Tem sido efetivamente um percurso recente marcado por um estrondoso sucesso desta equipa, deste clube, que para além deste campeonato, desta conquista recente, já tem no seu palmarés, e estamos a falar apenas dos últimos anos, uma conquista da Taça Ribatejo. É ainda detentor da Supertaça Dr. Alves Vieira, troféu que irá efetivamente também a defender no arranque da época que se avizinha e, claro está, nesta temporada foi também finalista da Taça Ribatejo. Contamos em estúdio e, conforme já pôde ouvir pela promoção, com as presenças de João Espírito Santo, presidente da Associação Desportiva de Mação, também Fábio Patrício, ele que é o diretor desportivo, e ainda Luís Esteves, capitão da equipa sénior, que então nesta última temporada brilhantemente conquistou o título de campeã distrital. Já sabe, pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo nosso site radiohertz.pt, por áudio e vídeo para todo o mundo, sem esquecer a plataforma Mel, sendo que aqui basta carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 92 9800 e poderá então acompanhar a par e passo esta entrevista. Feita esta introdução, vamos assim dar seguimento a este espaço entrevista. Já tenho connosco os nossos três convidados e, por uma questão hierárquica, vou começar pelo presidente João Espírito Santo, agradecendo-lhe antes de mais a disponibilidade para estar connosco. Boa noite, seja bem-vindo. Tem que começar efetivamente por esta questão do título. Este foi um título conquistado com total mérito, julgo que isso é inegável, e basta dizer que uma ação começou em primeiro e acabou em primeiro, mas este é um título pensado, trabalhado desde o início, ou é uma consequência daquilo que foi acontecendo desde o arranque, desde o decurso da temporada? Pronto, boa noite também. Agradecer mais uma vez à Rádio Hérdice a oportunidade de falarmos aqui um bocadinho sobre a nossa associação. Em relação à primeira pergunta, realmente sermos campeões este ano, a preparação da época realmente contribuiu um bocadinho para esse sucesso. Como vocês sabem, uma ação acabou a época no ano passado a vencer a Taça de Ribatejo e, por conseguinte, a possibilidade de irmos já à Taça de Portugal, a Supertaça. Isso realmente fez com que nós, se calhar, arranjássemos talvez aqui uns elementos de jogadores que nos pudessem proporcionar melhores condições, melhor qualidade de trabalho e por isso, tudo isso contribuiu de certa forma que o sucesso da equipa na época que passou fosse mais forte. Tivemos a necessidade, como eu disse, de arranjar, talvez, preparar-nos melhores para esses eventos esportivos que nos desenhavam, e acho que isso contribuiu de certa forma para que o sucesso fosse acontecer. Sempre tivemos, e continuamos a ter, como é óbvio, a Associação Desportiva de Mação, um clube com pés e cabeça estruturado, que não dá o passo maior do que a perna. Ou seja, sempre foi aquele clube que andou no lote dos favoritos, mas que nos últimos anos, por uma ou outra razão, não conseguiu chegar lá acima. Este ano conseguiu. Houve aqui algum perder a cabeça, entre aspas, para fazer esse plantel que desse mais garantias ou não? Não houve. Nós, como vocês sabem, estamos a falar dos últimos anos, uma ação realmente capricha um bocadinho por isso. Cresceu nos últimos anos de forma sustentada, continuamos a fazer um percurso da mesma forma. E como eu disse, foi talvez aqui um caprichar, um bocadinho mais esforço, mas dentro das nossas possibilidades. Nunca criámos aqui ilusões
que não pudéssemos alcançar, pudéssemos criar também alguns problemas. Isso foi sempre posto de parte. A gente sempre disse, se a gente conseguisse alguma coisa de positivo, era nestas condições. Eu sempre disse que se calhar até tínhamos sido penalizados nos últimos anos, porque tínhamos criado condições, mas não queríamos dar aquele passo, se calhar, que era bom desportivamente, mas que era mau para o clube, se calhar, financeiramente. E foi isso que nós fizemos sempre, nestas últimas épocas, um crescimento de forma sustentada, pudéssemos conseguir algo positivo, e conseguimos. Podíamos também não conseguir, mas eu sempre disse para os meus colegas de direção que se calhar estávamos a ser penalizados por isto, mas era o caminho que a gente queria seguir e assim conseguimos. É verdade que não foi fácil, mas conseguimos o objetivo, que era o principal, porque já tínhamos conseguido as taças de Ribatejo, que foi sempre um fator determinante nas nossas épocas, mas o campeonato realmente foi o ponto mais alto da nossa associação e estamos muito para todos os parabéns. Nesta balança entre satisfação e receio, esta subida de alguma forma deixa-o preocupado? Sim, de certa forma. Isto é um campeonato totalmente diferente daquilo que nós vamos enfrentar. Isto é abismal a diferença mesmo. O acabar com aquela terceira divisão, passarmos nos distritais logo para o Campeonato de Portugal, isto é mesmo, digamos, passar de um 8 para 80. Aqui a nível logístico, a nível financeiro, a nível de organização, a nível de competitividade, isto é totalmente diferente. E estamos a ter algumas dificuldades, como a gente já esperava. A experiência também não é muita, é a primeira vez. Nós estamos o nosso trabalho, se calhar, um bocadinho mais lentamente do que a gente pensava, mas vamos tentar fazer o melhor possível dentro daquilo que nós podemos dar ao nosso grupo de trabalho, sempre dar boas condições. Não sei se temos condições para enfrentar aquele campeonato. A gente pensa que sim. Como eu disse, é uma experiência única, não sabemos o que é que vamos encontrar, mas penso que vamos fazer um bom trabalho, que é isso que nós preparamos. Calhar todos os adversários faziam o mesmo, e a gente vamos lá, como é a primeira vez. Como eu disse, realmente a experiência é que é menor. Antes de falarmos do futuro, vamos ainda continuar pelo passado recente. Fábio Patrício, boa noite, também obrigado pela presença e pela disponibilidade. Falando de números, a Associação Desportiva de Mação, esta conquista do título, julgo eu que não deixará margem para dúvidas. Quando é que sentiram que efetivamente este título poderia ser uma realidade? Houve ali algum clique no campeonato onde pudessem ter sentido esse despertar para a realidade de sucesso? Olá, boa noite. Sim, é assim, como o Presidente falou e bem, nós este ano caprichámos um pouco mais na preparação do grupo de trabalho, apostámos de forma diferente naquilo que é a dedicação do tempo à contratação dos jogadores. Em termos financeiros, como o Presidente disse bem, a Associação Desportiva de Mação tem privado por querer cumprir com aquilo que é possível e não dar um passo maior que a perna. Tem sido assim. Este ano, efetivamente, construímos um grupo de trabalho que nos dava algumas garantias de fazer uma época acima daquilo que poderiam ser as nossas expectativas. Naturalmente que o início do campeonato deu-nos boas indicações do que poderia acontecer e claro que depois, quando virámos para a segunda volta, passado 2-3 jornadas, percebemos que efetivamente era possível alcançar o título e tudo fizemos para conseguir lá chegar. É verdade que tivemos algumas dificuldades, tínhamos um plantel que não era muito extenso, apesar da grande qualidade que tinha, na minha opinião, era a melhor equipa do campeonato, sem dúvida, mas claro que tivemos algumas lesões, tivemos castigos e passámos também por algumas dificuldades. Tivemos ali uma fase de 3-4 jogos onde enfrentámos os adversários com 13 jogadores, vencemos, jogos difíceis, jogos complicados, e aí, claro, quando isso aconteceu, todos nós começámos a pensar de forma diferente naquilo que poderia ser o término do campeonato e, claro, ambicionávamos o título. Ainda vou recuar um bocadinho mais. Uma equipa que acaba de ganhar a taça Ribatejo, na altura o treinador era Fernando Rosado, depois aposta noutro treinador, no caso João Vitorino. Houve aqui algum risco nesta mudança ou era uma mudança inevitável? Não houve qualquer risco. O Mr. João Vitorino era alguém que nós já conhecíamos. Nós perspectivávamos algo de diferente para a época que terminou. Como eu tive a oportunidade de dizer, e o Presidente também, quando a época terminou, agradecemos imenso ao Mr. Fernando Rosado todo o trabalho que ele fez na Associação Desportiva de Mação, mas a realidade é que nós efetivamente conquistámos a taça nesse ano, mas ao mesmo tempo fizemos um campeonato um pouco aquém das expectativas. E isso, obviamente, que fez com que nós pensássemos em alterar alguma coisa. O Mr. João Vitorino era um treinador que, com
com bastante experiência já em termos de campeonatos e de boas equipas, porque tem alguns títulos conquistados, principalmente na zona de Porto Alegre. Apostámos nele e penso que foi uma aposta certa, porque no final da época a grande realidade é que ganhámos a Supertaça, estivemos presentes na final da Taça e vencemos o campeonato. Uma pessoa como o Fábio Patrício e as funções que desempenha acaba por estar ali entre o treinador e o presidente, ou seja, neste deve haver em pensar como adepto que quer a subida e não olha se calhar à parte financeira, mas à parte como adepto, mas depois ainda tem essa percepção, uma vez que prepara a temporada, tem um orçamento ao dispor, e tudo isto para lhe perguntar o seguinte: o lugar da Associação Desportiva de Mação será mesmo no Campeonato de Portugal? Eu tenho a sorte de, além de ser o diretor desportivo e de estar bastante presente, como todos sabem, junto com o presidente na organização das equipas, sou também o tesoureiro do clube. E como tal, se calhar, obviamente que tenho uma noção daquilo que é a realidade financeira do clube e os passos que o clube quer dar. É algo que é pensado, é algo que não vem do acaso, é conversado ao longo dos anos e pelo menos desde que o presidente João Espírito Santo, e antes também, está na Associação Desportiva de Mação, nós temos privado por isso, não pode ser de outra forma. Por vezes, obviamente que existe a tentação de nós tentarmos jogadores de outra craveira, que nos vão exigir outro tipo de condições, mas é preciso haver razão nestas coisas, ou seja, muitas vezes o querer mais do que aquilo que efetivamente é possível, à espera que aconteça algo durante a época que nos possa depois proporcionar condições para isso, não é certo. Nós temos que contar com aquilo que efetivamente temos que contar com aquilo que efetivamente nos é possível e dentro disso tentar recolher o maior número de jogadores em termos de qualidade, no sentido daquilo que são os nossos objetivos. Se o lugar da Associação Desportiva de Mação é no Campeonato de Portugal, o que eu posso dizer é que dentro do lote de equipas que existe no Distrito de Santarém, a Associação Desportiva de Mação é sem dúvida uma daquelas que mais condições tem para estar no Campeonato de Portugal. Agora, o último mês não tem sido fácil em termos de organização. Sabemos perfeitamente que vamos para uma realidade completamente diferente daquela a que estamos habituados. Tudo temos feito no sentido de conseguir organizar o clube e a equipa por forma a fazermos uma boa prestação no Campeonato de Portugal. Agora, há algo que é determinante naquilo que pode ser o sucesso ou o insucesso de uma equipa que sobe ao Campeonato de Portugal. E esse algo é o fator financeiro, porque nós vamos enfrentar uma realidade onde há clubes profissionais. Há clubes que têm atletas a receber 3 e 4 mil euros. Na nossa série isso vai acontecer e obviamente que nós não temos essas condições. Portanto, às vezes fala-se que os clubes sobem e depois descem, há clubes elevador, como eu já ouvi também. Isso é uma perspectiva um pouco errada das coisas, porque eu acho que o grande segredo destas coisas é, sem dúvida, o fator financeiro. E o que eu posso dizer é que se a Associação Desportiva de Mação na próxima época tiver uma prestação dentro daquilo que são as nossas perspectivas, é sem dúvida um fator de muito sucesso. Muito bem. Por último, mas não menos importante, também temos connosco o Luís Esteves, capitão de equipa, agora reconhecido como capitão Mação, graças à recente reportagem da Sport TV. Quem não viu ainda poderá, como é óbvio, ver esta reportagem que foi feita em Mação e com destaque para a Associação Desportiva de Mação. Luís Esteves também, boa noite, obrigado pela presença. Como jogador e na pele do jogador, coloco-lhe esta questão, olhando para a equipa, para o 11 base do Mação, não restam dúvidas que em termos de qualidade em nada ficou a dever àquelas equipas que de uma forma mais clara se assumiram como candidatas à subida. No que diz respeito ao plantel, se calhar aqui destacaria, por exemplo, o União de Almeirim, que tinha muito mais opções, até aqui mesmo o União de Tomar, que também investiu, apesar de depois ter perdido alguns jogadores no decurso da temporada. Mas vocês, como jogadores, sentiam que partiram atrás e que fizeram um campeonato de trás para a frente, ou não? Sentiram que tinham mesmo qualidade, equipa, plantel, para se baterem ombro a ombro com aqueles que gastaram mais dinheiro? Antes de mais, boa noite. Sim, nós é reconhecido, e como já foi dito aqui pelo Fábio e pelo João Espírito Santo, o nosso plantel era um plantel curto, mas tínhamos noção da qualidade que tinha o plantel, e eles, quando construíram o plantel, sabiam da qualidade dos jogadores que foram buscar, e acho que não restou dúvidas que acabámos por ser a melhor equipa do início ao fim. Houve talvez fases da época em que foi mais difícil, andámos a treinar chegámos a ter treinos de novos jogadores, ir para jogos com 13,
mas soubemos ultrapassar isso, talvez devido à qualidade daqueles jogadores que constituiu o plantel, e soubemos ultrapassar essas dificuldades. Acho que houve momentos, acho que para mim, como jogador, houve 2 momentos-chave na época. Foi o nosso arranque com a vitória da Supertaça, em que o grupo, para além da qualidade, uniu-se, e foi na viragem, como disse o Fábio, na viragem da primeira para a segunda volta, em que tínhamos 2 deslocações muito difíceis a 2 equipas com uma boa estrutura, como era o Ferreira de Zézer e o Orem, e em que realmente foi naquela fase em que treinámos com poucos jogadores e fomos arrancar 2 vitórias fora, e aí pronto, acho que foi 2 pontos, a meu ver, importantes. Quando se diz treinar com poucos jogadores, não houve aí falta de compromisso dos atletas, para que fique claro. Não. Foi por motivos de trabalho, lesões, tudo. Porque um plantel curto, isso acaba... corre o risco disso acontecer, e aconteceu-nos. Mas pronto, acho que não restou dúvidas que éramos a melhor equipa. Apesar, como disse bem, de haver plantéis como a União de Almeirim, como o Tomar. O Samora arrancou bem, depois acabou por também ter queda. Que se calhar foram preparados com mais soluções do que o nosso, mas em termos de 11 e do início ao fim, acho que pronto, o nosso acho que acabou por ser o melhor. E vocês, ainda sendo o porta-voz dos jogadores, vocês sentiram que do lado das outras equipas, no decurso da temporada, vos foram dando crédito como efetivamente a vossa qualidade merecia? Ou tiveram que o conquistar a ferros, fruto das vitórias seguidas? Eu acho que no início, se calhar, até se esqueceram um pouco de nós, porque eu vi aqueles candidatos assumidos, como no União de Almeirim, talvez o candidato mais assumido, o próprio União de Tomar. Agora, depois, se calhar, de verem no nosso arranque da época, aí sim começámos a ganhar os tais créditos, e as equipas começaram a olhar para nós de forma diferente. E depois, sim, a partir da meio, se calhar, da primeira volta, acabámos por ser, se calhar, o candidato mais forte, e ainda bem que acabou por acontecer. O Luís Esteves, como disse bem, uma ação nos jogos a sério com aquelas equipas de maior nomeada, uma ação esteve sempre a um nível irrepreensível. Houve depois ali aquela série de jogos em casa, a equipa tremeu aí. O que é que aconteceu? É assim, todas as equipas têm fases melhores e fases piores. Nós tivemos ali uma fase má, é verdade, e ainda por cima a nossa dificuldade era jogos em casa, por incrível que pareça. Tivemos e contra equipas teoricamente mais acessíveis, em que realmente acabámos por facilitar e não correu bem, mas como disse bem, nós depois fomos buscar esses pontos contra as equipas, os nossos diretos adversários, e pronto, acho que foi aí que ganhamos o campeonato. É possível ser campeão num distrital e a jogar bom futebol? Sim, é possível, e penso que apesar dessa fase má, o Mação acho que praticava bom futebol. Acho que não tentávamos ser uma equipa, claro, realista e objetiva, mas acho que acabámos por praticar bom futebol. Muito bem. Presidente, voltava a si para lhe perguntar o seguinte, e esta, infelizmente, acaba por ser uma questão que está associada a este título pela positiva, a questão dos incêndios do ano passado, como é óbvio, pela negativa. Vocês, enquanto clube, sentiram que este título seria uma forma de compensar, nunca é, mas seria uma forma de compensar, entre aspas, todo o sofrimento que aquela população teve no ano passado? É verdade. Realmente os acontecimentos do último verão na Vila de Mação, e no país em geral, mas estamos a falar do nosso caso em particular, foram momentos muito difíceis para a nossa população, e de certo modo o nosso trabalho foi, a determinada altura, depois da conquista da Supertaça e daquela união da população em torno da equipa, naqueles momentos difíceis que a Vila estava a viver, realmente trouxe para nós ali algum elan de aproximação ainda mais forte com a população, porque estávamos a viver nós momentos, de certa modo, de muita alegria, de muito orgulho, e ao mesmo tempo estávamos os nossos adeptos realmente a acompanhar-nos, a viver se calhar, os momentos mais tristes da Vila de Mação. Realmente uma tragédia enorme que assolou o Conselho, e nós começámos a sentir que havia ali a possibilidade de darmos àquela gente, àquelas pessoas da Vila, alguma alegria, preencher ali algum espaço da tristeza que eles tinham, e foi isso, se calhar também nos deu muita força.
depois daquela conquista e ter a gente, vemos ali o pessoal em Torres Novas, às 11 horas da noite, bastante gente, a vivermos com nós uma alegria que a gente estava a passar, e a gente saber que que ao mesmo tempo estava a acontecer aquilo em Mação, passado uns dias antes, foi a partir daí que realmente a gente tentámos nós, e falámos isto muitas vezes nos balneários, isto não podemos branquear isto, nós também tínhamos se calhar de contribuir um bocadinho para que as coisas corressem bem, que aquelas pessoas mereciam. E acho que no fim da época ficámos muito satisfeitos com aquilo que aconteceu. É evidente, eu pessoalmente digo, trocava todas estas vitórias pelas tragédias que aconteceram em Mação. Era preferível não tivesse acontecido em Mação nada daquilo e o Mação não tivesse conseguido nada. Mas é uma associação do nosso concelho. Tivemos a sorte e o privilégio de sermos nós a conquistar isso e dar a alegria às pessoas que num momento muito, muito difícil da vida delas. Realmente isso para nós foi um orgulho imenso e é isso que nos traz satisfação enorme. E este recente reconhecimento a nível nacional? Pois este reconhecimento a nível nacional através da Sport TV realmente também, como deve compreender, foi um orgulho enorme. Foi também um reconhecimento da ligação. O trabalho foi mesmo esse, uma ligação entre o desporto e a população, a alegria e a tristeza, mas que, de certo modo, que ainda contribuiu mais para que as pessoas de Mação sentissem que o desporto também pode contribuir um bocadinho para a alegria das pessoas. Foi realmente também um momento muito forte da Associação Desportiva de Mação. Nós estamos todos satisfeitos com aquilo que está a acontecer. Posso dizer que foi um momento muito importante para a Associação e para a Mação. Pronto, estamos aqui para falar de desporto, mas efetivamente não queria deixar de associar estas duas situações também. Fábio, Patrício, isto mexeu muito com todo o grupo? Sim, claro que sim. Mexeu com o grupo, mexeu com as pessoas, mexeu com a direção, porque foi de facto um momento difícil em que todos nós, principalmente aqueles que residiam no Concelho de Mação, viveram isto de uma forma bastante intensa e bastante preocupada. E não podemos branquear esta situação. Claro que houve aqui uma relação direta entre aquilo que aconteceu e a união que houve depois dentro de todo o grupo de trabalho, direção, adeptos. Houve uma envolvência muito grande de todos aqueles que participaram na caminhada do Mação, desde adeptos, diretores, jogadores, e claro que foram momentos vividos de bastante dificuldade. Eu posso dizer que pessoalmente nunca tinha vivido um momento assim, nunca tinha vivido momentos assim. Eu resido em Mação, não resido há muito tempo em Mação, e vi a minha casa envolvida pelo incêndio, o campo envolvido pelo incêndio, as pessoas com um comprometimento imenso em ajudar-se umas às outras. E claro que os próprios jogadores também sentiram isto, porque houve semanas em que nós não pudemos treinar. Nós preparámos um jogo para a Taça de Portugal onde treinámos uma semana e as outras semanas os jogadores não conseguiam, os jogadores que não são de Mação não conseguiam passar para Mação por causa dos incêndios, não treinámos. Os jogadores quando viram a zona envolvente daquilo que era um verde extraordinário, manchado de negro, foi sem dúvida, foi difícil, e foi os próprios jogadores sentiram que tinham o compromisso de dar uma alegria à população, e eu, na minha opinião, esse foi um fator determinante para aquilo que foi o sucesso da equipe. Pronto, o Luís Esteves é um bom exemplo, quer dizer, um triste exemplo desta relação entre as dificuldades pelas quais a população passou, pronto, e também esta necessidade de ter de conjugar todo esse fator, toda essa carga psicológica negativa com a necessidade de ter de treinar. Como é que foi? Sim, acabou até por ser um escape, como eu acabei por dizer lá na entrevista, e de tal modo que nós até acabamos por nos ajudar uns aos outros, e nisso mesmo a própria jogadores de fora de Mação, como eu costumo dizer, foram excepcionais. Eles, acho que, como o Fábio disse, criou e foi determinante para aquilo que nós acabámos por conquistar, que eles perceberam que realmente nós podíamos ser um motivo de orgulho daquelas pessoas e que estavam tristes, e ser uma forma de aliviar um pouco essa tristeza. Pronto, eu fiz porque estava diretamente relacionado com o meu trabalho, e acabei por viver os dois, tanto o futebol como os incêndios. E não é fácil, porque são duas realidades completamente diferentes, em que temos que passar da tristeza para uma
a nossa alegria, que é estar a jogar futebol, que quer queiramos, quer não, um jogador joga futebol porque gosta. E acho que, pronto, foi difícil no início lidar com isso. Mas, como eu disse, acho que acabámos por nos ajudar todos uns aos outros e acabámos por ajudar um pouco toda aquela população. Muito bem, Presidente, voltava a si e falando de reconhecimento, a Associação Desportiva de Mação foi então campeã, a própria Câmara Municipal promoveu uma homenagem a todo o grupo, onde todos vocês foram justamente distinguidos, digo eu. Durante esta temporada, face a este ritmo de vitórias, sentiu efetivamente uma maior aproximação das pessoas, dos adeptos, àquela que é a realidade da Associação Desportiva de Mação, ou seja, aos jogos, se o número de associados aumentou, tudo isso teve reflexo ou não? É verdade, como qualquer associação desportiva, quando os resultados aparecem, a aproximação do adepto e do sócio é mais forte. E este ano, realmente, no decorrer da época, esse sentimento realmente ainda se fortaleceu muito mais, porque realmente uma equipa que faz uma época como nós fizemos, é mais que evidente que os adeptos aproximaram-se muito da equipa. Os adeptos em comum, os sócios, os simpatizantes, os maçaenses, muitas vezes adeptos que nem ligavam muito ao futebol, mas estava já ali em causa, muitas vezes já não era a Associação Desportiva de Mação, era a equipa de Mação. E realmente foi uma época extraordinária com a envolvência dos adeptos, tanto em casa como em fora, porque já estou ali há bastantes anos e isso posso confirmar isso, que foi o ano mais forte no acompanhamento da equipa com os nossos simpatizantes e sócios, em particular, toda a gente de Mação se envolveu realmente fortemente nestas conquistas, nestes momentos vividos pela equipa. E nós estamos muito satisfeitos, gostávamos que continuasse a ser assim, porque nem sempre se consegue só viver de vitórias, possivelmente o próximo ano até vai ser menos vitórias, não sabemos, mas era importante que o ADES se envolvesse da mesma maneira, quando a equipa às vezes precisa mais quando não se ganha sempre, mas realmente reconheço que este ano foi uma envolvência muito forte dos adeptos e dos simpatizantes, em particular de Mação. Sentiram na homenagem promovida pela Câmara uma homenagem feita pela própria população? Sentiram isso? Sim, realmente a homenagem geralmente é feita pela autarquia, mas envolveu também a população em particular, porque a homenagem foi feita e foi comunicada para toda a população e para todas as envolvidas. Realmente estava lá muita gente sem ser, como eu digo, muitas vezes não eram adeptos. Nós estamos muito satisfeitos e agradecemos ao município mais uma vez pelo reconhecimento, mas acho que a associação, pelos momentos que viveu este ano, merecia essa homenagem e estamos satisfeitos por isso. E merece ter mais sócios do que aqueles que têm atualmente? Todas as equipas merecem mais. E evidente já apareceram mais sócios novos, né? Não é fácil, a vida também não é muito grande, né? Mas acho que a gente ainda vai melhorar um bocadinho mais. Já tentámos melhorar, mas acho que ainda vamos melhorar mais para o ano. Fábio Patrício, ainda voltando à competição propriamente dita, houve agora aqui também esta saída de João Vitorino, um técnico que efetivamente, até semana após semana, e isto também no que diz respeito, nomeadamente com os contactos, com a comunicação social, pareceu uma pessoa calma, afável, disponível. Foi mesmo o homem certo e vocês encontraram em João Vitorino aquele treinador que teve essa capacidade de até lidar com estas situações mais tristes, como os incêndios, mas foi o homem certo, não só ao nível técnico, mas ao nível psicológico para lidar com todo este conjunto de acontecimentos. Sim, claro que sim, sem dúvida nenhuma. O Mr. João Vitorino já tem uma longa experiência, além de futebol, tem uma longa experiência de vida e sem dúvida que essa experiência de vida e a forma calma e serena como ele sempre lidou com todas as situações desportivas e extradesportivas contribuiu de forma bastante grande para o sucesso desportivo da equipa. Agora, o futebol é isto, quer dizer, obviamente que por nós, por ambas as partes, se calhar o Mr. João Vitorino iria continuar connosco. Mas aquilo que aconteceu o ano passado, eu não tenho dúvidas nenhumas que a forma como a experiência dele de vida e a forma como ele lidou com as coisas foi determinante para o sucesso da equipa. O que é que faltou para que a continuidade fosse uma realidade?
O futebol, infelizmente, nem sempre as partes concordam com aquilo que são os objetivos para as épocas seguintes. É verdade que o Mr. João Vitorino foi campeão, esteve na final da taça e venceu a Supertaça, e quando chegámos à altura de fazer a renovação do contrato, como todos vocês sabem, as coisas estavam bastante alinhadas nesse sentido, mas não chegámos a acordo em diversas situações, desde a situação financeira, a situação da organização da própria equipa para o ano seguinte. Não conseguimos chegar a acordo e seguimos caminho. Continuaremos sempre amigos, e a Associação Desportiva de Mação terá sempre aqui um forte agradecimento ao Mr. João Vitorino por aquilo que ele contribuiu para o sucesso dessa associação. Será sempre um treinador que ficará para a história do clube como o primeiro campeão distrital da primeira divisão da Associação de Futebol de Santarém. Com a porta aberta? Com a porta aberta sempre, e gostaremos que será sempre bem recebido em Mação, sempre que lá estiver. Às vezes há questões desportivas e organizacionais que não nos permitem dar continuidade a alguns jogadores e a alguns treinadores. E isso foi o que aconteceu, nada mais. E José Turcato, como é que aparece aqui? Foi a primeira e única opção? Nós, quando chegámos à conclusão que o Mr. João não ia continuar, naturalmente que tivemos que reunir, tivemos que conversar, eu, o Presidente, a restante direção, para chegar a um consenso relativamente ao próximo treinador. Claro que o Mr. José Turcato não foi o único nome que foi posto em cima da mesa, mas foi aquele que reuniu mais consenso no sentido de estar na próxima época. E o que é que sentiram do lado dele? Também, pronto, a experiência do José Turcato no Campeonato de Portugal ou no antigo Campeonato Nacional de Séniores é inegável. Era isso que procuravam no treinador, efetivamente, de experiência? Sim, foram analisados um conjunto de fatores que se tornou determinante para que a escolha recaísse sobre o Mr. José Turcato. Naturalmente que um deles é a experiência que ele tem como treinador, e não só treinador, como presidente também de um clube no Campeonato de Portugal. Achámos que se calhar seria a escolha certa para nos poder ajudar, uma vez que toda esta situação para nós também é um pouco uma novidade, e entendemos que deveria ser ele o treinador. Dentro dos nomes que existiam, foi aquele que reuniu mais consenso. Luís Esteves, eu voltava a falar temos estado a falar de futebol, mas agora futebol dentro do campo propriamente dito. No seu entender, qual é que foi aquele adversário que efetivamente sentiu que poderiam, ou que tinham possibilidades de lutar com o Mação ombro a ombro pelo título? Assim, com o decorrer do campeonato, penso que a equipa que é, sem dúvida, a União de Tomar. Acho que e propriamente em jogos diretamente com a União de Tomar só vencemos para a taça na fase de grupos em casa. Acabámos por empatar os 2 jogos do campeonato e no final eles até nos ganharam na final da taça, com todo o mérito. Acho que por esses motivos todos, e até mesmo para quem acompanhou o campeonato, penso que acabou por ser a equipa que mais nos deu trabalho. Tal como nós, também teve fases más e os adversários que nos tiraram pontos acabaram por quase sempre tirar a eles, e isso para nós, pronto, também foi bom. Este campeonato, no seu entender, ao nível ainda da qualidade futebolística, esteve nivelado por cima, por baixo? O que é que, tendo em conta outras edições, como é que enquadra este campeonato? É assim, talvez, a meu entender, não foi um campeonato muito... Pronto, a qualidade do futebol talvez não fosse a melhor. Já houve edições do campeonato em que realmente as equipas jogavam melhor e até o campeonato era mais disputado. Mas é assim, cada campeonato tem a sua história e penso que acabou por não ser um campeonato de nível baixo. Se formos a ver que plantéis com jogadores de qualidade, equipas assumidas para subir e, pronto, e conseguimos ser os mais fortes, que é o mais importante. Ficou surpreendido com alguma equipa? É assim, eu admirei 2 equipas, o Ferreira de Zeza, a surpresa, e as Fazendas. As Fazendas, uma equipa que tem vindo a crescer, uma equipa de miúdos, ainda há dias estava a falar com o Fábio sobre isso, uma equipa que também está a crescer, e estou curioso até para ver o campeonato deles para o ano. E ficou desiludido com alguma? É assim, ou esperava mais de alguma? Se calhar desiludido é uma palavra muito esperava forte. mais do União de Almeirim. Penso que isso é geral. Acho que uma equipa que se assumiu e com a qualidade que tinha no plantel, penso que
tinha a obrigação de lutar mais connosco até ao final do campeonato. E jogadores que estejam a mais neste campeonato, com qualidade a mais neste campeonato, quer aqui citar alguns? É assim, há muitos jogadores com qualidade, eu não vou citar porque pronto, tenho amigos em todo lado e não me queres esquecer mas de ninguém. esquecendo os jogadores do Mação, esquecendo os jogadores do Mação. Sim, mas mesmo de fora, aliás, até temos falado e claro que eu também sugeri alguns nomes que jogadores de qualidade, até que tiveram comigo na seleção, mas pronto, não quero entrar em nomes, mas o nosso campeonato tem muitos jogadores de qualidade e acho que temos muitos jogadores com potencialidade para ir para o campeonato de Portugal. E pronto, acho que é só. Chegar lá acima, ao nível futebolístico, enquanto jogador, é mais uma questão de oportunidade do que de qualidade? Sim, por vezes só a qualidade não chega e sabemos isso. E talvez até nesses campeonatos de Portugal estejam lá mais jogadores pela oportunidade do que pela qualidade. É como eu estou a dizer, o nosso campeonato é um campeonato competitivo e tem muito jogador de qualidade. Se calhar falta a tal oportunidade. E acho que agora tem uma boa oportunidade numa ação para ir lá fazer uma perninha. Muito bem. Presidente, eu voltava aqui a esta situação do facto de uma ação ser um clube estável, que nunca deu então esse passo maior do que a perna. Essa estabilidade, e agora pegando também na chegada de José Turcato ao comando técnico da Associação Desportiva de Mação, olhando para aquilo que foi o percurso recente de José Turcato, ele no Alcarnense esteve sempre ligado a empresários, a promover jogadores com margem de progressão, e a prova disso é que chegou a colocar alguns atletas nos maiores clubes de Portugal. Esta identidade do Mação, esta identidade recente do Mação, corre o risco de se desvanecer com esta forma de trabalhar de José Turcato ou não? Ou será José Turcato que se terá de adaptar àquilo que é a identidade do Mação? É verdade. A nossa viragem para o Zé Turcato, a gente sabe do passado do Zé Turcato. Aliás, o Zé Turcato tem feito um bom trabalho nesse aspecto, em lançar muitos jovens nos campeonatos. Mas a nossa escolha do Zé Turcato tem a ver mais como treinador. O trabalho, a situação do Mação a nível financeiro e, como disse, aquele crescimento sustentável que nós fizemos vai continuar a acontecer. Não vamos virar o foco para outros lugares. A escolha do Zé é mesmo para treinador. Evidentemente, ele tem uma experiência como jogadores. A gente também, se calhar, também ligámos um bocadinho ao Zé Turcato pela experiência que ele tem a nível de mercado, mas será sempre uma ação a fazer a escolha dos jogadores dentro dos nossos princípios. Portanto, nós confiamos muito no Zé Turcato, mas principalmente como treinador, nunca como empresário. Pode-nos ajudar nessa área, mas nunca entrará contra os nossos princípios como fizemos nos últimos anos. Nós vamos continuar a crescer na mesma forma, vamos tentar, junto dos nossos patrocinadores, fazê-los ver só conseguimos desta forma, não há outra maneira, e se conseguirmos alguma coisa de positivo, será sempre desta forma. Portanto, o Zé Turcato será o treinador da Associação de Formação, mas em princípio o principal papel que ele vai desempenhar é como treinador. Eu vou aproveitar, como é óbvio, a sua frontalidade para lhe colocar esta questão. Não é só desta última temporada, mas ao longo das últimas temporadas, essa imagem que passa de estabilidade da Associação Desportiva de Mação e essa capacidade até de atrair jogadores com jogadores de referência do nosso distrito, apesar de já ficar mais afastado da parte central do distrito, tem feito com que alguns clubes considerem que o Mação, e até pelo apoio que recebe da autarquia, oferece aqui alguma concorrência desleal a esses mesmos clubes que não têm esse tipo de apoio. Como é que lida quando ouve, e acredito que já tenha ouvido este tipo de declarações? É verdade, já ouvimos muitas vezes isso, mas essa imagem já está a ser um bocadinho ultrapassada. Nós criámos aqui uma imagem muito forte nos últimos anos, mesmo com os colegas, mesmo com os presidentes e dos outros clubes, e acho que
que essa imagem distorcida que estava a passar, acho que já é menos evidente. Toda a gente, porque já passaram por ali muitos atletas nestes últimos anos, atletas geralmente, por causa da deslocação, atletas geralmente aqui da zona de Torres Novas, em Troncamento, e depois isto, ao fim de muitos anos, chega-se à verdade. E o reconhecimento como ação falou um bocadinho de verdade nestes anos todos, cresceu dessa forma e já chegou à conclusão que realmente uma ação, a situação de pagar bem, não é pagar bem porque paga todos os meses. Não paga muito, mas paga. Acho que essa ideia está ultrapassada. Acho que realmente já há um reconhecimento de muitos elementos desportivos, como a ação realmente é essa forma que reconhecida que é mais evidente. Estes bons resultados, não só desportivos, mas também a nível de gestão, têm cativado o apoio de empresas, de patrocinadores nos últimos tempos? Não é fácil porque não há muitas empresas no nosso concelho. E algumas, é evidente que apoiam algumas, até fora do concelho também temos algumas. Mas o mais importante para nós é que também que essas empresas também reconheçam em nós aquilo que nós fazemos. E esta imagem positiva passa do clube para o exterior. Para nós também é muito importante saber que os patrocinadores e os nossos parceiros veem naquela associação uma associação que realmente se calhar vale a pena investir ali alguma coisinha. Pode não ser muito, mas pelo menos esses indivíduos são, se calhar, é aquilo se calhar, que a nossa marca deve passar. E temos cativado algumas empresas e infelizmente, como eu disse, no nosso concelho não há muitas empresas. Fazemos o possível. Penso que este ano há uma aproximação ainda mais forte de algumas empresas. Até algumas empresas já nos fizeram chegar que querem nos ajudar. Umas mais um bocadinho estão já connosco e algumas novas. Mas pronto, em princípio, como vocês sabem, não podemos também esconder que o principal patrocinador é o município. É a maior fonte de financiamento do clube, mas tem que passar por outras empresas em particular. É isso que nós vamos fazer. Vamos tentar crescer também nessa área, cativar algumas novas empresas, porque a tarefa de uma ação não é difícil para um ano. Vamos tentar fazer o nosso melhor. Fábio Patrício, esta imagem credível que a Associação Desportiva de Mação coloca cá para fora facilita na abordagem aos jogadores, por exemplo, neste período de defeso, tem facilitado? É assim, tem facilitado em outros períodos de defeso. Neste período propriamente dito, nós estamos a enfrentar uma realidade diferente, ou seja, naturalmente que os jogadores que são da zona e que conhecem a Associação Desportiva de Mação normalmente acabam por ter esse reconhecimento, mas ao mesmo tempo temos tido algumas dificuldades com alguns jogadores porque entendem que nós não entendem que nós subimos divisão. Às vezes parece que pensam que nós ganhamos o Euromilhões. E esta é a realidade, infelizmente. Estamos a passar um bocadinho, perdemos alguns jogadores por isso mesmo, porque os jogadores não entendem que tem que haver um rigor financeiro para eles poderem chegar ao final do mês e receber aquilo com o qual nós comprometemos. Tem havido alguns jogadores, e eu principalmente porque ando juntamente com o Presidente a falar com os jogadores nesta fase, e temos tido algumas situações que têm sido uma surpresa para nós, porque não estávamos à espera de certas determinadas situações. Surpresa pela negativa. Porque nós somos um clube como há poucos no distrito. Esta é a realidade. Privamos pela seriedade, privamos por cumprir com aquilo que prometemos aos atletas e também àqueles que nos apoiam, porque ao fim e ao cabo, para se poder ter os apoios das pessoas, nós temos que ser credíveis, ou seja, as pessoas têm que acreditar em nós para poder estar a financiar o clube. E este ano, principalmente, parece que os atletas que não querem aproveitar a oportunidade de poder estar no Campeonato de Portugal, porque têm qualidade para lá estar, e entendem que se calhar o fator financeiro ou o fator dinheiro é mais importante do que o cumprimento. E naturalmente que noutras épocas a Associação Desportiva de Mação é um clube bastante bem visto a nível daquilo que é o seu compromisso. É um clube organizado, é um clube que priva ter uma boa gestão. Por vezes perdemos alguns jogadores que acabam por ter propostas um pouco melhores de outros clubes inicialmente, mas depois chegando ao final da época acabam por não ser positivo, porque se calhar podiam ter vindo ganhar menos, que no final do ano ganhavam mais.
Mas claro que é um clube com uma estabilidade grande e obviamente que essa estabilidade passa para quem está de fora, naturalmente. Claro que sim. Ou seja, se calhar aquilo que também, aquela introdução à questão que colocou ainda há pouco ao Presidente, os jogadores também sentem isso, ou seja, quando se diz que uma ação paga muito, não há essa noção que de pagar muito é pagar aquilo que é prometido a tempo e horas. Quando se calhar os jogadores pensam que quando se diz que uma ação paga muito, é mesmo muito, acima da média. É isso então que tem sentido da parte de alguns nestas abordagens? Eu sinto isso na parte daqueles que nunca estiveram em uma ação. Não posso admitir sentir isso daqueles que estiveram em uma ação. E aquilo que está a acontecer, nós não é segredo, eu tive a oportunidade de falar sobre isso quando terminou a época. O nosso objetivo era manter praticamente o grupo de trabalho que nós tínhamos este ano, porque achamos que o grupo tinha qualidade. E perdemos alguns jogadores por questões financeiras, quer dizer, situações que estão completamente fora da nossa realidade. Acredito... E saídas até mesmo aqui para o Distrital? Sim, claro que sim. Algumas saídas, outros que ainda não que saíram também, mas ainda não está anunciado. Porque entendem que nós, ao subirmos para o Campeonato de Portugal, é verdade que é uma realidade diferente, é verdade que nós vamos, se calhar, ocupar mais tempo com o futebol, principalmente os jogadores, vamos treinar mais, vamos ter que ter uma dedicação diferente, porque é mesmo assim, mas, no meu entender, não justifica as diferenças daquilo que nos está neste momento a ser pedido. E como tal, e fazendo um pouco também aqui de referência àquilo que é a nossa capacidade de gestão e o nosso rigor em termos de gestão, nós não vamos ceder. Infelizmente, se calhar vamos perder alguns jogadores porque privamos por querer cumprir. Podíamos ser diferentes, podíamos, de uma forma desmedida, ceder àquilo que nos estão a pedir e depois, se calhar, iríamos passar por dificuldades. Nós não fazemos isso, e quem quer estar em Mação... O Mação é um clube correto, é um clube sério, as pessoas que lá estão são sérias, são corretas, e quem lá está tem que perceber que para podermos continuar a ser sérios, para podermos continuar a ser uma referência em termos daquilo que é o futebol no distrito por cumprir, temos que continuar dentro daquilo que são as nossas realidades. E se passarmos para fora disso, não vamos conseguir cumprir. Vamos passar a ser um clube que não vai cumprir, vamos perder 10, 15 anos daquilo que foi um trabalho árduo no sentido de ter um clube responsável e porque ganhar isto é muito difícil. Demora anos a conseguir chegar aqui, mas para o perder basta um passo mal dado. E às vezes os atletas não percebem isto. Não percebem isto e entendem que se calhar que as coisas deviam ser diferentes e nós infelizmente não conseguimos muitas vezes pôr isso na cabeça dos jogadores. Já voltava ao Fábio Patrício para falar desses jogadores, nomeadamente dos reforços que já estão garantidos e que já podem ser anunciados. Luís Esteves, ainda há jogadores que pensam que no campeonato distrital é possível ganhar bom dinheiro? Se calhar em alguns sítios ganham bom dinheiro. Mas... Sim, era o que eu ia para dizer agora. Eles até podem pensar, mas eu penso que, assim, no campeonato distrital, penso que ninguém consegue ganhar dinheiro para fazer a sua vida. É um passatempo, claro que tem pelo menos para pagar as despesas, mas penso que não é um meio onde nós vamos ganhar para viver. Fiquei surpreso com alguns dos jogadores, como o Fábio está a dizer, que também que estavam lá connosco este ano, porque não estava à espera, porque, aliás, como eu disse na entrevista, acho que isto nós subirmos até acaba por ser um prémio para quem conseguiu o que nós conseguimos, ir agora jogar um campeonato de Portugal, pelo menos eu vejo nesse entender, e pensei que muitos deles pensassem isso. Claro que, como é óbvio, tinha que haver ajustes, vamos treinar mais vezes, agora também, como o Fábio diz, não nos chegaram milhões. E acho que nisso o clube faz bem, porque, como o Fábio estava a dizer, e bem, a credibilidade que foi conquistada estes anos todos, um passo mal dado e pode ir tudo por água abaixo. E acho que o mais importante é a Mação continuar a ter o bom nome que tem. É o capitão de equipa, certamente quem chega de novo e quem tem chegado de novo durante os últimos anos, o Luís Esteves, é quem se chega à frente para fazer as honras da casa, por assim dizer. Nessas abordagens e depois ao longo da época, tem mesmo a noção de que os jogadores, quem chega de novo, tem numa ação um clube estável, um clube que cumpre com as obrigações?
Sim, isso é perceptível. E o Mação tem outra coisa ainda, é que o Mação sabe receber o próprio meio, a própria população. Nós, pronto, praticamente as nossas jantaradas e acabávamos sempre porque os próprios adeptos estão connosco e sabem receber a malta, convivem connosco, e acho que isso é perceptível a todos os jogadores. Eu não acredito que não haja nenhum jogador que no final diga o contrário de Mação. Por essa razão eu fiquei surpreso com alguns dos que não acabaram por não ficar. Luís Esteves, aproveita a sua presença aqui, olhando para trás, para aquela que tem sido a sua carreira. Que memórias é que guarda? Gostava de ter chegado a outro patamar? Sim, qualquer jogador gostava, ambicionava chegar a outro patamar, como é óbvio, mas olhando para trás até acho que é uma história bonita, porque não é qualquer jogador que sobe uma equipa da segunda para a primeira, acaba por estar na primeira taça, acaba por estar na segunda taça e agora acaba por ser campeão e subir de divisão. Acho que é um percurso bonito e claro que eu também me sinto orgulhoso disso. E teve a tal oportunidade para poder chegar mais acima? Talvez, mas como eu disse, nós acho que o mais importante é estabilizarmos a nossa vida e continuarmos a fazer o que gostamos, que é jogar futebol, apesar de não ser a parte mais importante da nossa vida, e acho que na outra eu optei se calhar por estabilizar a minha vida e acho que consegui e acho que voltava a fazer tudo igual. E agora chegar a um campeonato de Portugal, o que é que significa para si? Como eu disse, é um prémio, vamos lá desfrutar, vamos lá fazer uma época... como eu disse, tentar fazer uma gracinha, lutar com um nível que não é, como é uma realidade totalmente diferente da nossa, mas acho que temos condições e acho que muitos desses jogadores que nós estávamos a falar com qualidade devem aproveitar isso, o facto de ser uma oportunidade de ir a um campeonato diferente, porque temos muita qualidade e acho que é uma oportunidade de nos mostrar a nossa qualidade e desfrutar de uma época que se calhar já não vão ter mais oportunidades para fazer. Presidente, já agora também pegando aqui nas palavras do Fábio Patrício e do Luís Esteves, também lhe perguntava, também ficou então surpreendido pela negativa com aquilo que tem acontecido, ou nestas abordagens que têm acontecido com alguns dos jogadores? É verdade. Infelizmente... realmente não estávamos à espera daquilo que está a acontecer com alguns atletas que estão connosco já há bastantes anos em Mação, foram sendo bem tratados, gostavam mesmo do Mação, sempre o disseram, realmente teve aqui esta abordagem, realmente deixou-nos um bocado tristes, porque não estávamos à espera, principalmente aqueles atletas que estão connosco há muitos anos. Há atletas que estão connosco, por exemplo, só o ano passado, criou uma amizade entre eles e já vêm de amizades de outras equipas, algumas até compreendo. Agora, atletas que estão connosco já, eu estou já ali como presidente há 10 anos, alguns já estavam lá antes, já estavam comigo como treinador e como diretor, portanto, já é uma vida muito longa dentro da Associação Desportiva de Mação. Esses sim, realmente com alguma tristeza que está a acontecer isso. Não estava à espera realmente que esses atletas tivessem essas atitudes. Eu gostava que eles ficassem dentro do clube mais uns anitos, mas eles não querem compreender que a realidade do clube não é aquilo que eles pensavam, como já foi aqui dito pelo Fábio e pelo Esteves. Nós queremos continuar as coisas como temos feito até aqui. Realmente, posso dizer, é com alguma tristeza que isso está a acontecer e não estava à espera disto dos atletas, principalmente dos atletas que estão há muitos anos na Associação Desportiva de Mação. Presidente, e a Associação Desportiva de Mação não se esgotará apenas no futebol sénior, que outro tipo de atividades é que o clube promove? Essa equipa sénior realmente é sempre aquela equipa que todos os sócios olham de maneira diferente. Os simpatizantes olham para aquela equipa, mas não é só no Mação, em todas as equipas, mas nós, claramente, o Mação continua a trabalhar fortemente na formação. Não é fácil no nosso concelho, cada vez é mais difícil haver miúdos para se dedicar ao desporto rei. A gente temos outras atividades, também temos o futsal, não sei se vamos continuar a ter este ano, se não, estamos a algumas dificuldades, mas o importante é darmos ali a formação desportiva, que como vocês sabem, é a única associação de formação desportiva no nosso concelho.
Vamos continuar a fazer esse trabalho. É um trabalho dignificante, nos sentimos todos muito satisfeitos que as coisas continuam ao longo dos anos, porque é um sentimento diferente de uma equipa sénior. A gente gosta muito dos miúdos, toda a gente gosta dos miúdos, andarem no campo de futebol. A formação será sempre um passo importante na Associação Desportiva de Mação. Quantos jovens é que compõem a formação atualmente, ou que compuseram nesta temporada? Neste momento temos cerca de uma centena de jovens a praticar desporto na nossa associação. Há a hipótese de crescer mais, as condições permitem isso, as condições estruturais, entenda-se. Como eu disse, as condições, nós temos condições para ter mais atletas e até mais equipas de formação. Tínhamos condições, não estamos em atletas. Realmente tem caído ao longo dos anos o número de atletas na nossa formação. Não é decaído, isso também tem a ver mais com as idades. Às vezes há alturas que até nós temos uma ou duas equipas que temos bastantes atletas, mas temos outras equipas de formação que temos mais dificuldades. Portanto, às vezes o número é que é um bocado disperso, porque não descrescemos em número de atletas. Temos algumas dificuldades, com todas as equipas e com as nossas características, mas a nível estrutural tínhamos condições para ter mais atletas. Não temos, faltam-nos miúdos. Já agora permita-me, ao nível dos transportes, há aqui uma ajuda do clube, a autarquia também, nas locações... A nível de transportes para a formação, a autarquia apoia totalmente. Portanto, a única coisa que nós não diretamente, totalmente é para a equipa sénior, aí estamos a ter alguns gastos. Mas a nível de formação, a autarquia está do lado sempre da formação e é a forma gratuita. Muito bem, Fábio Patrício, e já estamos na reta final, eu então voltava a esta preparação da próxima temporada, a esta altura, ao nível de reforços, que jogadores é que já podem ser dados como assegurados? Sim, aqueles que efetivamente podem ser dados como assegurados estão anunciados na página do clube. Será o João Marchão, o Filipe Faia, o Bernardo Duarte, o Araújo. Temos também hoje a situação, tivemos hoje a notícia também que vamos ter o Tiago Vieira, que estava no Ferreira do César. Temos aí duas situações também com dois jogadores que estiveram no União de Tomar o ano passado, que é o Cris e o Ricardo Paes. E depois temos aí mais algumas surpresas que iam de vir, entretanto, porque obviamente que nós indo para o Campeonato de Portugal vamos ter que ter também alguns jogadores com alguma experiência de Campeonato de Portugal que nos possam dar algumas garantias. Estamos neste momento com algumas situações em carteira que vamos, juntamente com o treinador, depois também chegar a essa conclusão. Vamos manter também cerca de 8, 9 jogadores do ano passado. Há a situação também de mais alguns jogadores que já assinaram, mas que também ainda não publicámos, porque tem aí alguns clubes curiosos, alguns até de forma curiosa, que foram convidados para ir para alguns clubes de forma curiosa, que já assinaram e estão para dar resposta. Me surpreendeu bastante esses convites, mas que pronto, é o futebol. E eu estou convencido que vamos conseguir fazer aqui um bom trabalho. Vamos fazer aqui uma mescla de jogadores experientes, com alguns jogadores com experiência de Campeonato de Portugal também, e com alguns jovens com bastante potencial, como é o caso do Bernardo, do João Marchão, do Rodrigo, que estava connosco, que são jovens em quem nós acreditamos e achamos que, tendo a oportunidade e sabendo eles próprios também depois lidar com a situação de estar numa equipa competitiva e num campeonato destes, acho que têm todas as condições para poder procurar a sorte no futebol. Só mais uma questão, o melhor marcador da época passada, o Emerson, é possibilidade ou foi possibilidade? Sim, o Emerson, eu não vou esconder, é uma situação com quem nós tivemos alguma esperança, e até posso dizer que foi uma situação que esteve praticamente certa em Mação e que, entretanto, as coisas alteraram-se um pouco. É uma situação que ainda está em análise, mas que, se não vier o Emerson, onde vir outros jogadores com a mesma capacidade e com o mesmo potencial, apesar dele ser um extraordinário jogador, dos melhores que estava no campeonato o ano passado. Mas claro, acho que vamos conseguir colmatar alguns que
de certeza absoluta que vão haver alguns que nós gostávamos que viessem que não vão vir, e vão vir outros que se calhar não eram primeiras opções e que se calhar vão ser surpresas, porque isto do futebol é mesmo assim. É mesmo assim. Muito bem, já estamos então mesmo na reta final. Eu agora não vos vou condicionar com qualquer questão. Faço uma última ronda final, por assim dizer. Luís Esteves, algo que tenha ficado por dizer, algo que queira acrescentar? Acho que não ficou nada por dizer. Acho que Mação é um clube com credibilidade. Acho que esta ida para o campeonato nacional acho que é um prémio para toda a estrutura. Há pessoas que merecem esse prémio, como o Presidente, o João Espírito Santo, o Fábio Patrício, o próprio Presidente do município de Otto Vaz, que é um nosso adepto que vive muito o futebol, e acho que a própria Vila merece. Agora, claro que vai ser uma realidade diferente, mas acho que com as nossas armas e com gente que trabalha e com uma estrutura forte, acho que vamos lá e vamos fazer uma gracinha. Muito bem. Presidente, também. Mais uma vez agradecer à Rádio Erce a possibilidade de conversarmos aqui um bocadinho nesta noite. A única coisa que eu queria dizer aos sócios simpatizantes que esta direção está a fazer um esforço enorme para termos uma equipa competitiva para o ano que vem, para dignificar as cores do Mação, mas que os sócios têm que compreender que as coisas não são fáceis. Eles sabem disso, nós estamos reunidos com isso, eles estão do nosso lado. O que quero-vos dizer a todos eles, aconteça o que acontecer, esperamos que eles continuem a apoiar a equipa como apoiaram este ano, ainda se calhar com mais força, porque vamos ter com mais dificuldades, um campeonato diferente, mas que gostava muito que eles estivessem todos do nosso lado, porque nós estamos a fazer um esforço realmente para construir uma equipa que nos dê algumas alegrias a nós e também a eles. Portanto, para eles, as últimas palavras, que estejam connosco para o ano que vem. Fábio Patrício. Da minha parte, eu penso que o Luís e o Presidente já disseram bastante daquilo que são as últimas palavras que eu também poderia dizer. Resta-me a mim agradecer a todos aqueles que o ano passado fizeram parte daquilo que foi o nosso projeto, porque nos proporcionaram uma imensa alegria no final da época e também ao longo da época. Portanto, agradecer a jogadores, diretores, treinadores, população em geral que nos apoiou sempre de forma bastante intensa, autarquia, patrocinadores, agradecer a todos eles e prometer-lhes que o Mação vai continuar a ser um clube sério, respeitado e que tudo fará para poder dignificar o nome da Vila no Campeonato de Portugal no próximo ano. Muito bem, e eu agradeço aos três pela vossa ajuda, pela vossa disponibilidade para terem estado connosco hoje. Muito obrigado e votos de continuação de sucesso. Muito obrigado. E assim finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos voltar então para falar da atualidade que tem marcado as últimas horas. Fique por aí.